Olá, pessoal. Tô vendo aí que o pessoal já está se conectando, né? Vamos dar aí uns minutinhos para o pessoal entrar. A gente pede mil desculpas pelo atraso. Tava tendo uma sessão em espanhol antes, a sala ficou cheia, né? Olha que maravilha. Tivemos um contratempo aí em razão de grande engajamento. Isso é um pouco triste, né? Assim, de a gente ter tido esse atraso aí. A gente pede desculpa, mas o motivo foi muito bonito. Então, vamos conectando aí. Tô vendo que o pessoal já está saindo, outras pessoas estão entrando, tá trocando aí o público. Quem quiser ficar, eu acho que agora já pode ficar mesmo. Quem quiser aí, o pessoal do espanhol quiser ficar, entender o português, pode ficar à vontade. E que é isso, Gabriela. Muitas graças a ti. É, Vamos lá, vamos só dar uns minutinhos aí para o pessoal ir conectando. Fiquem à vontade. Oi, Ana Beatriz, estou te vendo aí. Muito bom. Oi, consegui entrar. Conseguiu entrar, né? Pessoal, a gente está gravando a sessão. Depois a Laura está aqui da Retina Internacional. Vocês vão ter oportunidade de conhecê-la logo, logo. E aí isso vai ser postado aí nas mídias. Aí vocês fiquem conectados aí para a gente poder divulgar, né? Vocês vão estar sabendo aí quando for divulgado. Vai ser avisado. Por algum canal aí de comunicação vai ser avisado. Você me ouve? Eu te Sim, ouço. professor. Ah, tá, porque eu não domino aqui essa plataforma. E vocês me veem, bom, eu estou falando para público de pessoas que também têm visão, Tem gente que tem baixa visão, mas a sua baixa câmera tá visão. desligada. A Tem minha gente que câmera é está cego. desligada, Tá, não tá então eu não aparecendo. sei como. Deixa eu tentar ligar, que eu não sei como é que é. Se você É apertar o Alt visual. V, você liga a câmera. Ah, Se estiver é? no computador, Ah, Alt V, liga e desliga. Alt V. É Alt V mesmo, né? Deixa eu conferir, mas eu acho que é. Ligou? Não, não é Alt Como é V, que não, me ligou? desculpa. Não, é Alt V, isso mesmo, Alt V. Viajei, não, tá certo, Alt V. E aí, será que ligou? Não. Ângela do Retina Brasil, Retina Ceará, tudo bem? Marina, Beatriz, é só clicar em Tudo bem? cima da câmera, eu cliquei e aí abriu normalmente, no íconezinho aí da câmera, se você tiver no celular e também no Será que computador. apareceu agora? Se alguém enxerga? Não. Não está aparecendo você ainda. Você está no celular ou no computador? Computador. Pronto, tenta clicar em cima da câmera, você É consegue? que eu não consigo enxergar. Não? E o Alt V também não deu certo, né? Alt V não deu. Que doideira. Às vezes você não conectou sua câmera no Zoom também, pode ser isso. Pode ser, não Aí você vai ter que autorizou, ir né? nas configurações e olhar o vídeo, ou vou ter que sair e entrar de novo. Mas se você não se incomodar de ficar sem câmera, também tá tranquilo. Isso aí Não, eu fica não me totalmente a incomodo, seu não. critério. Não, Ah, então não, não me pode ficar incomodo. assim mesmo, Não. tá tranquilo. Então tá bom, beleza. Ana, Boa vamos tarde, começar? professora. Boa tarde, Brian. Ana, vamos Tudo bem com começar? vocês? Porque a gente já deu uma atrasada, e aí, para respeitar aí o tempo de todo mundo, acho que a gente já podia começar, né? Eu vou até encurtar o que eu ia falar para a gente não atrasar mais. O que que você acha? Acho ótimo, pode Vambora? ser. Vambora. Kick off? Laura, Vambora, você vambora. tá conseguindo nos entender? Sim, sim. Sim, beleza, beleza. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Laura, antes da gente começar? No, puedes comenzar Beleza. tú, Marina. Beleza. Gente, só para apresentar vocês, a Laura, ela é da Retina Internacional, aí tá dando todo o suporte aí para o nosso evento acontecer. O evento começou ontem com uma sessão em inglês, hoje também teve uma sessão em inglês de manhã lindíssima, maravilhosa, um espanhol assim, emocionante a sessão em espanhol, né, Laura? Foi incrível. E a Laura está aqui para nos dar o suporte. Essa sessão está sendo gravada, como eu disse.
Mas agora eu vou dar a palavra à Ana Beatriz para ela começar aí a nossa parte em português. Depois eu vou falar mais um pouquinho do Conselho Jovem, mas isso vai ser bem rápido. Prometo a vocês que não vai ser chato para ninguém. Falando em não ser chato, a gente preparou, a gente do Conselho Jovem, a gente tentou preparar uma sessão bem diferente e que completasse, como a Marina falou, né, a gente teve ontem já algumas sessões, hoje de manhã também, então a gente escolheu complementar isso também em português. Essa é a primeira iniciativa do Conselho Jovem da Retina Internacional de tentar trazer esse evento que acontece todo ano de forma remota, uma vez a cada 2 anos de forma remota, e quando tem o evento da Retina Internacional, a gente faz também de forma presencial. Então, é a primeira vez que isso está ocorrendo em outras línguas. Normalmente, a gente só tem sessões em inglês, então a gente tentou trazer sessões em espanhol e português para tentar ampliar, né, o nosso público. Então, eu vou mediar hoje o evento. Eu não falei, mas eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, meu cabelo é cacheado, um pouquinho abaixo do ombro. E eu vou estar junto com vocês e com a Marina aqui durante essas horinhas para a gente poder conversar um pouco e dialogar. Então, eu vou passar a Marina, que vai ser a nossa primeira palestrante. Ela vai falar um pouco sobre o Conselho Jovem da Retina Internacional e o que a gente vem fazendo dentro desse conselho. Eu e a Marina, a gente divide aí essa representação brasileira e atualmente a Marina é a nossa presidente do Conselho Jovem da Retina Internacional. Ela está desde, acho que outubro, né, Marina, do ano passado, nessa gestão aí. Então, deixa a palavra com a Marina. Muito bem, muito bem. Acho que a Ana falou muito bem, essa é uma iniciativa nova, né, de fazer em outros idiomas, então a Ana trabalhou bastante aí para organizar a parte em português, então Pessoal, só um momento, eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, manter ele fechado e só falar quando quiser fazer alguma interferência. beleza, agora vocês estão me escutando, né? Ok. Eu quero dizer que esse espaço é um espaço seguro, então, por favor, fiquem à vontade para se expressar pelo chat. Não existem perguntas ou comentários certos ou errados, né? A gente quer deixar isso bem claro. Quem tiver aí com algum desafio para poder nos escutar, pode autorizar as legendas, está na barra de ferramentas aí no menu inferior. Qualquer dúvida também de acessibilidade, é só perguntar para a gente. Alt A, muta e desmuta seu microfone, e Alt V, abre e fecha a sua câmera. Aí são 2 atalhos interessantes para quem estiver conectando no computador. O Conselho Jovem da Retina Internacional é um grupo de interesse dentro da Retina Internacional, então esse evento é organizado pela Retina Internacional, não sei se vocês conhecem, mas é uma organização aí, guarda-chuva, com várias associações de pessoas, né, de pessoas com doenças de retina pelo mundo. A Retina Brasil é parte da Retina Internacional. E o objetivo do Conselho Jovem dentro da Retina Internacional é elevar a voz das pessoas jovens, né, entre aí 18 e 35 anos, que vivem com uma doença hereditária da retina. Também ajudar a Retina Internacional a ter uma perspectiva dessa geração mais jovem com relação aos seus projetos e às suas atividades. Nós também organizamos eventos como este, como a Ana Beatriz disse, a cada 2 anos ele é online, a cada 2 anos é presencial. Ano que vem vai ter o congresso em junho, lá na Irlanda, em Dublin. Acho que vale super a pena aí. Eu sei que é um esforço financeiro grande para muitos de nós podermos fazer essa viagem, mas é uma coisa que vale muito a pena participar. Então, quem quiser ir se planejando ano que vem para ir tanto no evento jovem quanto no Congresso da Retina Internacional presencial em junho, vale a pena. E o outro objetivo é também ajudar na formação e na fortificação de lideranças futuras. A gente entende que é uma causa que ela não é só do presente ou do passado, mas ela é também do futuro, então é importante a gente estar sempre conectado aí entre essas várias gerações. Hoje nós temos 18 representantes, né? Então são 18 jovens aí conectados no conselho, sendo que eles são de 12 associações membros da Retina Internacional. Cada associação pode nomear até 2 pessoas.
Mas chega de eu falar, eu tô falando demais já, desde ontem. Chega, chega. Ó, a gente nem acabou que nem atrasou muito mais, né? Tá 4 minutos atrasada a nossa programação, mas eu gostaria de passar para a Ana, então, para ela chamar os nossos primeiros convidados. Desejar a vocês um excelente 1h30 aí que a gente vai estar junto. E lembrem-se, esse é um espaço seguro e inclusivo, então, por favor, fiquem bem à vontade. Então, gente, eu aqui de volta. Essa próxima sessão ela é intitulada, né? O esporte e a deficiência visual, possibilidades e vivências. E para falar um pouquinho com a gente sobre as suas vivências e experiências, a gente chamou o professor Éder Pires de Camargo, que é uma pessoa com deficiência visual. Ele atua muito, é uma referência, né, na área de ensino de física inclusivo, e ele atua muito sobre o ensino das pessoas com deficiência visual em salas de aula inclusivas. Ele foi atleta na época da escola e continua sendo até hoje. Ele já correu algumas São Silvestres e vai falar um pouquinho para a gente sobre o atletismo na vida dele. E depois a gente tem o Stefan Bryan, que atua no Retina Minas, junto com a Marina e outras pessoas, que é uma pessoa também super interessante da gente ouvir. Ele vai falar um pouquinho sobre a perspectiva dele da importância da atividade física e dos esportes para as pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem aqui meio que 2 gerações para poder falar um pouquinho sobre as experiências deles para a gente. Então, primeiro eu vou chamar o professor Éder para poder falar. Aí, professor, eu vou contar assim, uns 10 minutos, qualquer coisa eu te interrompo e aviso que você tem um pouquinho de tempo só para encerrar, tá? Eu acho que você deve estar com o microfone mudo. Professor Éder, tento altear. Será que ele não está escutando a gente? Eu acho que escutando ele tá, eu acho que ele não tá conseguindo tirar o microfone dele do mudo. É verdade. Você tá Inclusive, como... eu já Voltei. falei. Aí, agora voltou, foi. voltou. Foi. Mas eu não tinha desligado, não, gente. Eu não sei. Bom, enfim, me desculpem. Querer aqui, devo ter apertado algum botão, tá? Me perdoe. Mas eu estou aqui, Ah, estou tranquilo. atento. É um dispositivo novo esse aqui para mim, tá? Eu estava dizendo que eu sou uma pessoa de pele clara, olhos castanhos, cabelo curto, já foi maior, tá? Vou ficar rápido aqui, que eu sei que 10 minutos é pouco. E me concentrar aqui no assunto do esporte. Eu agradeço, eu falo pouco sobre esse assunto, gostaria de falar mais, por isso que eu agradeço a oportunidade, tá? O esporte é algo muito importante na minha vida, até hoje. Eu tenho uma condição de visão, eu não tenho visão central. Eu tenho um duplo diagnóstico. De um lado, retinose e do outro lado, distrofia de Stargardt. Há um duplo diagnóstico. Então, embora eu tenha mais característica de Stargardt por não ter visão central e ter periférica, um pouco de visão periférica, isso facilita o movimento em condições de uma luz fraca e com contraste na pista de atletismo. Então, se eu estou numa pista de atletismo que está bem demarcada, eu consigo correr à noite, sabe? Em lugar que eu conheço, né? Em lugar que eu não conheço é mais difícil. Mas tem médico que fala que eu tenho retinose. Eu sei que a característica é ao contrário, né? A retinose tira a visão periférica. Enfim, vocês sabem disso. Acho que vocês sabem. Eu estou num centro assim que não preciso dar muito desses detalhes, né? Mas então, eu tive essa história comigo de ir perdendo a visão. Eu tenho 50 anos hoje, né? E o esporte foi algo assim. Eu fui para o atletismo porque tive uma experiência ruim com o basquete. Esse foi o primeiro ponto então, que eu queria destacar para vocês. Eu, quando era adolescente, jovem, adolescente, criança, conseguia jogar basquete numa quadra aberta. E quando nós fomos fazer um campeonato numa quadra fechada, eu que era um bom jogador até na quadra aberta, não conseguia jogar na quadra fechada. Passei até vergonha lá. E o professor falou: poxa, vou tirar você do time, e levei para o atletismo. Se um de um lado foi difícil, mas por outro lado eu me reencontrei
no atletismo, porque eu só tinha que correr e, no máximo, pular. Pular não dava muito certo, porque eu não acertava a tábua, sabe? Mas correr, então, eu corria 100 metros, 200 metros, 400 metros, participava de revezamento. E isso cheguei a correr com o atleta olímpico Claudinei Quirino. Eu até faço a brincadeira, né, que quando ele chegou na pista de atletismo lá na cidade de Lençóis Paulista para começar a corrida dele, eu falei, deixa eu estudar física porque ele corre demais, né? Mas não foi, eu já estava inclinado a parar de treinar para ir para os estudos, né? Mas passei momentos muito lindos e trago o esporte até hoje. Eu peguei o finalzinho da fala em espanhol, a senhora estava dizendo lá da importância da saúde para a retina, e eu faço muitas das coisas que ela estava dizendo ali. Eu corro, hoje em dia eu corro quase uma hora, eu corro uma hora por dia, quase todos os dias, numa esteira que eu tenho na minha casa, né? Acho que isso ajuda a saúde da retina. Eu não compartilho de algumas questões que ela disse, de tratar muito como doença, como síndrome. Eu tenho um referencial teórico de que a cegueira e a baixa visão são características da pessoa. Isso vai mais para o lado assim da surdez, até como características da pessoa. Até escrevi um capítulo do livro que se chama Cegueira e Baixa Visão não são doenças nem defeitos, são características positivas da pessoa, né? Porque até peguei a teoria do Charles Darwin para mostrar que o desenvolvimento do ser humano ele se dá com a relação com o meio, né? Então, isso não daria para desenvolver esse tema aqui muito rapidamente, mas eu queria me posicionar em relação a isso, né? Então, eu considero que a retinose pigmentar, ou a atrofia de Stargardt, ou a cegueira e a baixa visão, em modos gerais, são potencialidades do ser humano, né? Bom, então, as decorrências de, por exemplo, problemas psicológicos não são só pessoas cegas que possuem. Enfim, são mais características do próprio neoliberalismo, hoje em dia, né? Da relação nossa com o próprio meio físico e social. Quando eu estou correndo, quando eu faço esportes, aí eu compartilho com a fala anterior, que eu ouvi em espanhol, a liberação de substâncias no corpo, né? Me sinto muito bem. Eu falo assim, me salva o atletismo. Me salva, o atletismo continua me salvando, né? Como a Ana Beatriz falou, já corri 4 São Silvestres. Eu conduzi a tocha olímpica, fui um condutor de tocha olímpica lá na minha cidade, Lençóis Paulista, no ano 2016. Foi um momento muito bonito. Uma pessoa correu junto comigo, né? Eu vou agora correr aqui pela Unesp. Está tendo uns jogos da Unesp, que é a universidade que eu sou professor, e era até por um núcleo de inclusão e esportes, né? E não tinha a questão dos atletas paralímpicos lá. Eu falei, olha, vocês fazem uns jogos aqui, né? E não tem atletas paralímpicos, eu quero correr. Aí eu mesmo puxei, né? E o cara falou, me desculpa, nós vamos por você correr. Eu falei, mesmo que só tenha eu quero lá correr. Aí me inscrevi para correr os 1.000 metros, né? Aí eles me mandaram por e-mail assim, mas qual que é o seu pace? Qual que é o seu passe? Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia que ia ser uma expressão para aquela quanto que a gente faz por quilômetro, né? 5 por 1, 6 por 1, 5,5 por 1, não sei se vocês conhecem isso, né? Eu hoje em dia estou correndo em torno de 5 minutos por quilômetro, 5,5 minutos por quilômetro, né? Vamos ver se lá no 1.000 metros, lá que é só 1.000 metros, correndo junto com alguém, se eu consigo correr em torno de 5 minutos por quilômetro, né? Mas o atletismo é algo que está muito presente na minha vida, está desde a adolescência. Foi um fator muito importante de inclusão social, um fator que me levou a viajar desde os 12 anos para correr no Ibirapuera, em São Paulo, correr em Santo André, correr no interior de São Paulo. Fiz muitas amizades, aprendi a cantar canções engraçadas, que não dá para cantar aqui, porque tinha uns palavrões no meio, sabe aquela coisa de jovens? E poxa vida, andar de trem, andar de ônibus, e foi um fator de inclusão social, de compreensão do corpo, de saúde, correção silvestre, e conhecer muitas pessoas. Devo muito ao esporte, muito ao atletismo. Queria ter sido professor de educação física, mas no meio do caminho a matemática entrou na minha vida e me arrebatou de uma maneira assim muito dominante, sabe? Me apaixonei pela matemática e pela física por causa de um outro professor, né?
Bom, é isso o meu depoimento que eu queria dar sobre esportes, né? Estou atuante no esporte até hoje, corro todos os dias. Quero ver se eu corro ainda hoje a minha 1 hora na minha esteira aqui no meu quarto aqui. Quando vou para minha cidade de Lençóis Paulista, vou para a pista de atletismo. Quando tem o meu amigo Cristiano Langoni, a gente corre pelas ruas da cidade, pelas estradas, e incentivo toda pessoa com deficiência visual que faça esportes, crie condições, vá para uma academia, consiga um amigo, uma amiga, faça, dê as mãos, coloca a gente coloca aquilo que as meninas geralmente, ou meninos, colocam no cabelo para amarrar o cabelo, né? Faça um laço assim, né? Um braço com o outro, caminhe de forma mais rápida. Claro, vá no médico primeiro para ver suas condições, né? E faça o esporte aeróbico. Eu tenho um amigo que é cego, que está em Portugal, o Rafael, ele falou que ele domina a academia inteira. Então, não há limites para a pessoa que tem deficiência, não há limites. A pessoa pode conhecer o espaço, conhecer seu corpo e se aproveitar muito disso tudo e ser pleno, ser uma pessoa plena. Acho que o esporte faz isso, deixa a pessoa completamente plena. É isso. Obrigada, professora Adriel. Eu consegui fazer antes de 10 minutos. Eu acho que o que o senhor falou, né, de conhecer a academia toda, pode demorar um pouquinho mais de tempo, a gente faz as coisas um pouquinho diferente, mas a gente faz, né? O importante é não desistir e continuar fazendo as nossas coisas e quebrando essas barreiras que infelizmente existem, né? Mas a gente está aí para isso. Então, para falar um pouquinho da vivência dele, das ideias que ele compartilha sobre o esporte, eu vou chamar agora o Stephen Bryan para poder falar um pouquinho com a gente. Desculpa, o Brian, né? Eu sei que ele prefere que eu chame de Brian. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Obrigado. Honra estar aqui junto com vocês nesse momento. Vamos lá, né? 10 minutos, tudo que eu tenho para falar aí. Espero conseguir, mas se eu ultrapassar, me interrompa aí, beleza? Então, vamos lá. Meu nome, como vocês ouviram, Stephen Bryan, mas prefiro que me chamem como Bryan. Sou homem jovem, de pele clara, cabelos castanhos claros, estou aqui com uma camisa clara e isso é o que é importante que vocês precisam saber sobre mim. Eu sou formado em Educação Física, falo sobre esse tema esporte de atividade física, assim, com o maior prazer, porque foi o que me levou a cursar a Educação Física. Esse é um sonho que eu sempre tive, desde criança, desde adolescente, e há pouco tempo consegui realizar. Tenho amaurose congênita de Leber, tenho baixa visão. Eu gosto de brincar que eu tenho visões diferentes ao longo do dia. Então, durante o dia, eu tenho uma baixa visão mais leve, dependendo do ambiente que eu estou, e à noite eu tenho a cegueira noturna. E por que eu falo que eu gosto tanto de falar sobre esse tema de atividade física, de esportes? Não só pelo fato de eu ser educador físico, mas pelo impacto que isso causou na minha vida. Eu amo atividade física, tenho isso como hábito de vida, mas tudo isso foi com muito significado. Quem tem a deficiência visual sabe todas as limitações que elas proporcionam para a gente, todas as questões inerentes à deficiência que a gente passa quanto jovem e adolescente. E quando eu entrei numa academia pela primeira vez, eu pude sentir algo diferente que eu não senti em outros lugares, que é o sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, de liberdade. A gente poderia entrar aqui em pautas de falta de acessibilidade e tal, mas eu, Bryan, me encontrei na musculação. Daqui a pouquinho eu vou falar o porquê disso. E quando a gente fala, igual eu falei que eu gosto de musculação, o Éder, que acabou de falar, atletismo. Quando a gente fala de esportes, a gente está falando assim, de um universo muito grande. Para vocês terem ideia, hoje os jogos eletrônicos é considerado um esporte, para vocês verem qual que é a amplitude dessa temática. Então, eu prefiro tirar a palavra esporte e falar atividade física, porque dessa forma eu consigo eliminar uma barreira muito grande que existe entre pessoas com deficiência visual, que é a falta de acessibilidade
questões de acesso a, por exemplo, a esportes coletivos, a quadras, a locais que você possa estar realizando de forma acessível uma atividade física. Eu gosto sempre de frisar que, a partir do momento que você consegue entender a importância de você trazer a atividade física como uma ferramenta, como um tratamento para a sua saúde mental, não somente a saúde física, você para de dar desculpas e começa a encontrar soluções. Todo mundo me procura, Brian, eu não consigo fazer academia, por isso que eu não faço nenhum tipo de atividade física. Em casa, com uma corda, durante 15 minutos, você faz uma série de exercícios físicos que têm benefícios inimagináveis para a sua rotina. Então, por mais falta de acessibilidade que a gente possa encontrar em N ambientes, quando a gente quer, a gente faz. Hoje existe uma infinidade de possibilidades para quem tem uma deficiência visual. Hoje nós temos esportes já dedicados à pessoa com deficiência, como goalball, futebol de 5, que são esportes já criados para essa comunidade. Nós temos outros esportes adaptados, como o próprio atletismo. Sei que isso não é algo que é de acesso de todos, mas quem tem oportunidade de ter, você, além de trabalhar a questão física, você trabalha a questão de socialização, que é tudo isso que o Éder trouxe, não preciso repetir aqui, todas as vivências que a pessoa vai ter. Mas por que eu falo a importância? Principalmente para quem tem a deficiência visual da atividade física. Alguns de vocês, eu acredito que em algum momento da vida, pela falta de visão, percebeu que o equilíbrio foi afetado. E isso está diretamente relacionado ao quanto a gente consegue perceber o ambiente. E quando você traz atividade física para a sua vida, esse é um ponto que você consegue aprimorar ao longo do tempo. Seja através da musculação, com um treino específico, seja através de outras modalidades esportivas, você vai melhorando a sua própria percepção, o seu equilíbrio, e isso vai fortalecendo o físico da pessoa. E, principalmente, eu gosto de frisar o seguinte, trazer as pequenas importâncias para a gente. Vamos deixar o físico de lado. Eu, pelo menos, já sofri algumas quedas por falta de equilíbrio, ou às vezes a gente tropeça em algo que a gente não vê e pode provocar uma queda. Se você tem ali um bom reflexo, se você tem ali um equilíbrio estruturado, vamos chamar assim, você consegue evitar até isso. Fora esses benefícios que eu falei, qualquer modalidade de atividade física que você faça de forma contínua, seja 15 minutos ao longo do dia, ele tem um trabalho fundamental no seu organismo. É liberada ali uma química neurohormonal que traz mais sensação de prazer, bem-estar, melhora o sono. Eu poderia ficar meia hora falando todos os benefícios que a atividade física pode proporcionar para qualquer usuário, seja ele deficiente visual, praticante, na verdade, seja deficiente visual ou não. Então, assim, eu friso muito você conseguir enxergar a importância de você ter este hábito para a sua vida. Tem gente que não gosta de acordar cedo, tem gente que não gosta de praticar musculação e academia, mas tente buscar algo que você se sinta bem fazendo. Tente entender a importância que isso vai ter no hoje e, principalmente, no amanhã, quando você estiver ali com os seus 50, 55, 60 anos. Então, busque entender a importância que a atividade física tem para a sua rotina, para o seu cotidiano, e vá trazendo pequenos passos para a gente, ele tem grande importância lá na frente. Então, busque deixar as desculpas de lado e encontrar aquilo que você consiga fazer e aquilo que você se sinta bem fazendo. É isso aí que eu tenho para dizer, para compartilhar para vocês. E vamos praticar atividade física aí.
E é importante também experimentar, né, Brian? Às vezes Exato. tem uma coisa que a gente não gosta. Eu não gosto de musculação, por exemplo, mas natação eu já gosto. Então, Exatamente. A gente tem que buscar aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente se sente bem para ser prazeroso. Tudo aquilo que você vai fazer tem que ser prazeroso para você. Não pode ser aquele sacrifício, porque senão a gente entra naquele círculo vicioso de começar, faço 2 semanas, um mês, 2 meses e paro. Então, encontre aquilo que você se sinta bem fazendo, experimente. Se isso não deu certo, qual que é a próxima coisa que você pode aplicar no seu dia que você possa estar fazendo? exatamente. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer no chat, Marina, quer fazer alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta para Eu não fazer, quero fazer pergunta, não. Eu adorei escutar o professor Éder e o Brian. O Brian eu já conheço mais, né, Brian? Mas o professor Éder, Exato. adorei escutar vocês dois. É, Nossa, achei excelente. achei que ia Marina e combinar mesmo. Beatriz, vocês estão escutando? É a Ângela, do Retina Brasil. Sim, Ângela. Só para parabenizar, né, o professor Éder, eu já entrei em contato com ele um tempo, já fico aqui deixando, que vou falar com o senhor em outro momento para convidá-lo para fazer uma live, principalmente na área da matemática, tá? É a Ângela Souza aqui, estou falando de Fortaleza, o Brian, parabéns. Só para ilustrar, né, essa questão do esporte, né, das atividades físicas, né, eu também tive experiência na minha adolescência, joguei voleibol, né, depois natação, depois vim para a academia, parei e trabalhei aqui na Universidade Federal do Ceará, né, desde a sua fundação, participei da fundação do curso de Educação Física aqui da UFC, iniciou na área da educação, né, desde 2005 eles estão no Instituto, no campus do PC, aqui em Fortaleza, Ceará, onde tem toda uma estrutura, né? E muito importante essa questão da atividade física, né? Eu mesma dei uma parada, como a Marina acabou de colocar aí, e os dois acabaram de fortalecer, né, para que eu retorne, né? Primeiro porque eu preciso fazer atividade física, acho que todos nós devemos praticar, isso é bom para a mente, para o corpo, para o psicológico e é um lazer também, né? Não é só uma coisa que você faz por uma obrigação, mas você vai estar cuidando da sua mente, né? Do seu corpo, de tudo que você possa imaginar, da sua saúde por completo. Só quero parabenizar a Retina Internacional e as meninas, Marina e Ana Beatriz, né? Que estão à frente desse evento nesse momento agora em português. Eu acompanhei o anterior, né, em espanhol, é excelente também, parabéns. Obrigada. Valeu, Ângela. Isso é muito importante para a gente. Obrigada. Obrigada. Vamos seguir? Vamos continuar? Tá suave para continuar? Vamos, gente, que ainda tem muita coisa boa. Eu não sei, Duda, você está por aí, Eduarda? Ela falou para mim que estava entrando, eu não vi o nome dela aqui, mas tem alguém, tem pessoas que estão só com o celular. Eu agradeço. Oi. Oi, Duda. Só um minuto. Eu esqueci de agradecer ao professor Éder e o Brian por se disponibilizarem a participar e participarem de uma forma tão legal. Obrigada, gente. Duda, conseguimos te ver. Acho que mais. Agora sim, tá um pouco melhor. Mas se você quiser ficar de câmera desligada também, se for melhor para você, só desligar. Tranquilo. Então Se tá. a internet, se eu estiver falando e vocês notarem que está falhando, aí vocês me avisam que eu desligo a câmera, beleza? Tranquilo. Então, gente, agora eu vou convidar a Eduarda Lima. Eu vou chamar de Duda, que eu não consigo Pode chamar de chamar de Duda. Eduarda. A Duda, ela é formada em Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências Biológicas pela PUC-Rio. Ela trabalhou algum tempo no Instituto Oswaldo Cruz, foi lá que eu conheço ela. Ela atualmente é educadora no Museu
da manhã aqui Do no amanhã. Rio de Janeiro, que é um museu relativamente novo. Ele foi idealizado e inaugurado para as Olimpíadas de 2016. Então, achei bem interessante trazer alguém que é cega e trabalha dentro do museu, um museu relativamente novo e interativo, um museu de ciências interativo. Então, a sessão que a Duda vai falar com a gente agora é acessibilidade em ambientes culturais através do olhar de uma educadora cega. Então, Duda, como a gente combinou, em 10 minutos eu te aviso. A Uhum. palavra é sua. Beleza. Bia, muito obrigada. Gente, antes de eu começar, queria pedir desculpas, eu estou aqui no estacionamento, aqui que eu estou num evento para divulgar o Instituto Carioca de Cão Guia. Então, se vocês ouvirem algum barulho de carro, é por isso, tá bom? Mas eu espero que não esteja muito barulho aí para vocês. Não tá, não. Beleza? Então, gente, muito obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Desde quando você entrou em contato comigo, eu estou muito feliz. Então, eu sou uma mulher cega total, eu sou branca, estou sentada num carro, meus cabelos estão semi-presos, eu estou usando fone de ouvido, brincos de gatinho, uma blusa também de gatinho, e estou aqui com uma bolsinha de crochê também rosa e uma calça jeans, beleza? E os meus olhos, eles são levemente fechados. Eu sou cega devido ao glaucoma congênito, fiz transplante de córnea e descolou minha retina aos 2 anos e 8 meses. Eu nasci no ano de 96. No ano de 2001, eu ingressei no Instituto Benjamin Constant, localizado aqui no Rio, na URCA. Estudei ali meu ensino fundamental completo. Meu ensino médio foi no Pedro II, em São Cristóvão. E fiz estágio no Museu Nacional no ano de 2014 de iniciação científica. E por que eu gosto muito de dar ênfase ao Museu Nacional como um espaço cultural? Os museus, eles são ali, eles podem ser nossa casa ou pode ser também um lugar que a gente não sinta vontade de ir devido à falta de acessibilidade, a falta principalmente da acessibilidade atitudinal, arquitetônica, enfim. No Museu Nacional, eu fui super bem acolhida e, para ser mediadora naquele local, eu recebi diversos treinamentos, junto com os outros alunos. Treinamento para falar sobre dinossauro, então, para isso, a gente recebeu treinamento de paleontólogos, de geólogos. Para falar do Egito Antigo, a gente recebeu o egiptólogo. E tudo isso, toda essa semana de treinamento que a gente teve, mais a semana de treinamento de recepção de público, fez com que eu escolhesse a biologia como carreira. Então, já que a gente está falando aí de espaços culturais, foi um espaço cultural que me ajudou a tomar essa decisão tão difícil, que eu acredito que muitos de vocês aqui já passaram ou estão passando, que é essa tomada, essa decisão. Eu quero cursar isso. Eu quero ser psicólogo. Eu quero ser professor. Eu quero ser advogado. Enfim. Então, eu acho que isso, estar no museu me ajudou muito por causa desse tipo de acolhimento que eu tive. Então, foi um ano maravilhoso, foi o 3º ano do ensino médio. Contei para as pessoas que queria ser uma bióloga e tive várias respostas como: poxa, que legal, parabéns, ou você sabe que isso vai ser difícil. Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Não quer trocar por uma faculdade de humanas? Olha lá, olha bem. Cuidado para você não se arrepender. Já pensou no mercado de trabalho? Será que você vai conseguir um emprego? Olha lá, eu conheço muita gente que não conseguiu, enxergando. Imagine você que não enxerga. Então, eram falas, sim, que machucavam, falas capacitistas, mas, embora me machucassem, embora às vezes eu chorava assim, eu não desisti.
fiz o vestibular, fiz o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, fiz o vestibular para a PUC, conversei com a coordenadora do departamento antes mesmo de passar na prova, e aí ela disse que não sabia, não conhecia um caso como o meu, mas que estaria disposta a aprender comigo e que uma ia aprender com a outra. E assim foi. Eu passei, só um momento, foi. E aí eu passei, eu fui bolsista 100% integral, tive auxílio também, a bolsa bandejão, para poder almoçar e lanchar no bandejão. E assim eu fiz minha graduação em 5 anos em licenciatura. E minha formatura, enfim, só um pouquinho antes da minha formatura, as nossas aulas envolviam diversas coisas, laboratórios, modelos tridimensionais, tive ajuda de monitores, e em 12 de janeiro de 2020 eu me formei. Nesse período eu também fiz estágio lá no Museu da Vida, na Fiocruz, fiz estágios, enfim, o espaço cultural nunca me deixou. Aliás, quando eu soube que o Museu Nacional pegou fogo, foi algo que mexeu muito comigo, porque era a sensação de a minha casa, a minha segunda casa, aquela que eu sabia que um dia ia voltar, agora não tem mais. Então, foi algo assim que mexeu com todo mundo. No ano de 2020, né, veio a pandemia, e aí, como eu vou conseguir um emprego no meio de uma pandemia? O que eu faço daqui em diante da minha vida? E enquanto acontecia a pandemia, eu participava de projetos, tanto no Instituto Oswaldo Cruz, na área de ensino de biociências e saúde, até que em 2022 abri um processo seletivo para o Museu do Amanhã, como educadora museal PCD. E eu me inscrevi, fiz as minhas entrevistas, tanto com o pessoal dos recursos humanos, quanto com a coordenadora, hoje atual gerente do educativo, e passei. Então, desde o dia 4 de abril, eu estou no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã ele tem 7 anos e meio, ele inaugurou no dia 17 de dezembro de 2015. E eu não sou a primeira PCD, eu sou a primeira PCD cega, mas quando eu cheguei lá já tinha um educador surdo e intérprete de Libras, algo do qual ele lutou muito para conseguir. E o que eu mais encontrei no Museu do Amanhã foi a parte da acessibilidade atitudinal. E quanto em relação aos espaços interativos, ainda assim, ainda hoje, são inacessíveis. O Museu do Amanhã, não sei quem teve a oportunidade de conhecê-lo, mas ele tem muitas telas touch, e das quais não tem leitor de tela, para que a gente possa interagir também com os outros visitantes. Hoje em dia, o meu trabalho no Museu do Amanhã é educadora. Eu realizo visitas mediadas. E, gente, só um momento, eu vou fechar um pouco a porta do carro para ver se diminui o barulho. Não sei se está incomodando vocês. Aqui não Só está um vindo momento. nada, Duda. Não? Não. Ai, show. Beleza. Não importa, não mandei você fechar tudo. Então, eu realizo as visitas, nós, como educativo, nós realizamos as visitas mediadas, agendadas por principalmente público escolar, infantil, pré-adolescente, adolescente, jovem e adulto. Visitas, a gente recebe visitas de instituições, de ONGs, e também visitas institucionais, que são feitas para os patrocinadores do museu. Além disso, o que um educador museal faz? Só lembrando que hoje em dia nós temos 3 pessoas PCD no educativo, eu que sou cega total, o Bruno Batista, que é surdo, e o Léo Oliveira, que também é cego total, que entrou esse ano com a gente. Então, nós realizamos essas visitas, mas nós também participamos de projetos dos quais a minha gerente já tinha em mente desde o ano de 2019, mas que foi possível sair do papel e ser executado no ano passado, que se chama Entre Museus Acessíveis.
É um projeto do qual nós, educadores, montamos o roteiro de visitação e a gente recebe instituições para receber alunos cegos, baixa visão e surdos. Então, cada semana funciona o seguinte: a instituição vem, a gente faz a visita, a gente escolhe locais da exposição que a gente vai falar e o que a gente quer abordar, já que é um museu que fala de tudo, desde a questão de onde viemos, da teoria do Big Bang até cultura, ciências humanas, exatas e biológicas. Então, é um museu que tem muito conteúdo, extremamente conteudista, e não dá para a gente falar de absolutamente tudo. E o que importa para nós educadores é como a pessoa vai se sentir ali. Ela vai se sentir bem, ela vai ser acolhida, ela vai gostar daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente faz um recorte do roteiro, recebe esse grupo. Quando é grupo de alunos surdos, a gente tem o recurso dos intérpretes também, que fazem a versão Libras e a versão Voz. Quando a gente recebe grupos com pessoas com deficiência visual, a gente faz nossa autodescrição, não só eu, mas com todos os educadores envolvidos. E a gente anda pelo museu, faz o reconhecimento do espaço, usamos objetos mediadores, que são objetos que a gente pode tocar e possamos manipulá-los também, para não ficar só na história da fala. E o que a gente procura sair o máximo possível é da explanação e sim da experimentação. Então, Duda, objetos mais que a 4 pessoa... minutos. Para terminar? Jesus! Tá. Isso, você já falou 11. E então esses são objetos dos quais, de repente, a pessoa pode entrar, como, por exemplo, quando a gente conta a história da cobra canoa, que é da onde povos indígenas acreditam de onde viemos, que a gente também trabalha com outras narrativas. Com patrocínio, a gente tem a cobra canoa lá gigante para a pessoa poder entrar na cobra e sentir a cobra. Mas, além disso, na semana seguinte, essa instituição que está pelo Entre Museus Acessíveis, ela vai no museu parceiro nosso. Ano passado, nosso museu parceiro era o Museu da República. E a gente acompanhava esse grupo e lá eles tinham mediação sobre o Museu da República. Esse ano é no Museu Nacional, do lado de fora do Palácio. E o desdobramento final dessas duas visitas é uma pedalada com bicicletas em dupla, são as tandem, do qual a pessoa com deficiência visual ela pode ir pedalando atrás, na mesma bicicleta que a pessoa vidente, o guia que está ali levando. Essa visita é para a pessoa entender o nosso Rio de Janeiro, a nossa cidade, como um próprio museu, que museu não é local de coisa antiga e que o museu é feito por pessoas. Então, a nossa rua é um museu, o centro da cidade é um museu. Nós respiramos a história. Então, a visita é temática, é parada em alguns momentos, a gente conversa, faz a mediação até chegar no local de destino. E aí, para encerrar, outros projetos que a gente realiza, como também a do Brincar é Ciência, que a gente prepara atividades para realizar, principalmente com crianças, que elas possam brincar fazendo ciência. Vou dar um exemplo para ficar mais clássico, mais claro. Tipo assim, Dia da Ciência. Então, a gente falou sobre aviões e Santos Dumont. Quem foi Santos Dumont? Como que um avião voa? Por que que o avião voa? Então, a gente fazia essa explicação, mas as crianças confeccionaram os aviãozinhos de papel de diferentes modelos para testar qual que voa mais longe. Por que que um avião de bico mais fino voa mais longe do que um avião de bico mais largo? Extração de DNA. Então, como extrair o DNA do morango? Fazer as crianças verem o DNA. O que tem diferencial no Brincar Ciência é que a gente prepara as atividades. É um projeto que a gente não pensa, são crianças, mas que crianças estamos recebendo? Então, a gente procura fazer uma atividade
é, elas recebem, elas são essas visitas, desculpa, gente, é porque quando eu recebo pergunta, meu celular fala que aí eu perco um pouquinho o raciocínio, mas não tem problema, podem mandar perguntas à vontade. Esse projeto do Brincar e Ciência, a gente procura fazer pensando na diversidade de crianças que a gente vai receber. Então, a gente não fica só na canetinha e no papel, mas sim no EVA, em texturas diferentes, para crianças autistas também poderem explorar, crianças cegas, crianças surdas, crianças com T21. E a gente tem recebido crianças que estão voltando para participar dessas atividades. E é o que me deixa mais feliz, assim, é saber que tem crianças voltando, principalmente crianças neurodivergentes, crianças do espectro autista, que estão com a gente e estão participando e estão sendo incluídas. Então, a atividade ela é pensada na criança, mas também nos educadores que estão elaborando essas atividades. Então, o Bruno, por exemplo, sempre sinaliza com as crianças e ensina o sinal dele para as crianças. E não só o Bruno, mas, por exemplo, ontem, numa visita, eu ensinei as crianças a falar boa tarde em Libras. E então, um se preocupar com o outro. Então, o Bruno é um educador surdo que faz a autodescrição dele para mim. E a gente procura sinalizar juntos. Então, eu acho que, para fechar essa minha fala, os espaços culturais, o primeiro passo para que ele seja acessível é a acessibilidade atitudinal. Com acessibilidade atitudinal, a gente consegue correr atrás do restante. É difícil, nem sempre a gente consegue patrocínio, às vezes a gente tem que fazer o plano B, o plano C, o plano D, mas é possível. Estou quase um ano e meio como educadora, e posso dizer que eu gosto muito do que faço. E é isso, gente, falei muito. Desculpa. Mas falou bem. Muito obrigada. Duda, muito obrigada pela sua fala, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua visão sobre esses ambientes culturais. Estou feliz que você tenha conseguido, de alguma forma, trabalhar com o Museu Nacional, né? Mesmo que ainda por dentro ele esteja em reforma. Foi realmente uma lástima. A gente tem uma pergunta para você, por enquanto, aqui no chat. Eu vou fazer ela depois da minha. Porque eu agora fiquei com mais vontade de voltar no Museu da Manhã, que é um museu muito novo. Eu lembro que eu fui lá, acho que em 2016, logo assim que estava nessa época de Olimpíadas, né? Era todo um espírito aqui no Rio sobre isso. Então, eu acabei indo lá e, sinceramente, fiquei um pouco decepcionada por questões de acessibilidade, né? Naquela época não tinha nenhum tipo de acolhimento específico para pessoa com deficiência visual. É o que você falou, tem muitas telas interativas, é um museu muito interativo, tem essa proposta. E a pergunta que eu queria te fazer é sobre a acessibilidade arquitetônica dentro do museu. Porque, para quem nunca viu nenhuma imagem, não conhece o Museu da Manhã, ele tem uma arquitetura um pouco diferente, é meio futurista. Então, quem aí é um pouquinho mais velho, talvez tenha visto, sabe, orelhões de telefone em que embaixo é menor e ele vai aumentando em cima, fica maior. As paredes do Museu da Manhã, elas são meio assim. Então, estou perguntando são como curvas. essa questão... são curvas. Como essa questão da acessibilidade arquitetônica, para você, eu imagino que seja mais tranquilo, já que é um ambiente que você está lá todo dia, né? Mas quando vocês levam essas pessoas com deficiência visual lá dentro, existe algum tipo de conversa antes para poder avisar? Ou tem alguma forma de mediar esse tipo de barreira arquitetônica que existe por causa do espaço de lá? Então, mesmo Bia trabalhando lá um ano e pouco, desculpa, tem espaços ainda que eu acho um pouco confusos. Eu acho que assim, é um pouco complicadinho. A parte que facilita para a gente é porque o chão é bem liso, então fazer ali o giro da bengala eu acho mais tranquilo, ela rola bem de boa, mas é um museu que quase não tem piso portátil e é o que eu mais sinto falta ali. A gente tem os pisos na entrada do elevador,
entrada e saída do elevador. A gente tem o elevador com os botões em braille e em tinta, em alto relevo. Temos piso podotátil nas escadas, subida e descida, e do lado de fora do museu ali tem um piso para avisar que vai entrar no museu ou sair. Quando a gente recebe público com deficiência visual, a gente faz uma breve descrição, mas a gente leva eles para o mapa, um mapa tátil que tem do museu, para mostrar como que é esse museu. Porque a gente, ainda mais que é cego assim de nascença, praticamente, a gente tem dificuldade de imaginar aquilo que é mais alto do que a gente, algo que não esteja ao alcance das nossas mãos. Por exemplo, o teto do museu, aquela estrutura que as pessoas falam, nossa, parece um navio, parece uma espinha de peixe, parece um esqueleto de baleia. E a gente tem isso nas maquetes táteis. Resolve todos os problemas? Não, não acho que não resolve todos os problemas. E na parte de cima da exposição, a gente tem uma espécie de linha, uma linha guia, mas com isso de piso podotátil, na minha opinião, que não é um piso podotátil. E, enfim, é isso que precisa ser melhorado. E quando a gente está com os grupos, a gente procura estar sempre descrevendo e sempre com alguém acompanhando. A pessoa não ficar totalmente só. Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer rapidinho? Pode, eu Júlia, queria mas saber, rapidinho, quanto tempo eu preciso para fazer uma visitação e se precisa a pessoa com deficiência visual para ter essa visita monitorada, se precisa agendar com antecedência. Qual é o seu nome? Desculpa. Oi, Júlia, eu sou da Retina Brasil. Oi, Júlia, muito prazer. Então, se você quiser, por exemplo, conhecer o Museu do Amanhã e ter uma visita mediada, tem que mandar um e-mail com, assim, 2 semanas de antecedência, 1 semana e meia, por aí, assim. Ideal quanto antes, melhor, porque o educativo, ele recebe muitos e-mails. E agora, tem um tal de Simpla, que a pessoa tem que agendar por ali. Mas a gente já conversou com a nossa gerência, explicou que não seria bom fazer as pessoas com deficiência visual ter que agendar pelo Simpla, porque, enfim, às vezes a gente não tem essa facilidade. Então, o ideal seria ou você mandar um e-mail para lá, solicitando, e dizer se vai levar um acompanhante ou não, se é mais de uma pessoa com deficiência visual ou não, para que isso entre na nossa escala. E aí é possível, sim. Ou, se for o caso, também, agora a gente tem o WhatsApp do educativo, que tem gente da administração que mexe nesse WhatsApp, que pode também fazer por ali. Se alguém quiser, tiver interesse, eu posso passar aqui para a Bia, assim que terminar, o e-mail do Museu do Amanhã e o WhatsApp do educativo, beleza? Ok, Tranquilo. Obrigada. A gente pode até Imagina. marcar uma visita com muitas pessoas no dia do evento do Retina Brasil, que vai acontecer em setembro. A gente pode ver isso. Eu estou nessa. Gente, vale a Bia, pena, hein? Vale Eu a vou pena. organizar. Eu já fui lá, tem muito interessante. Eu vou organizar Tá. para tudo, então. Eu estou nessa, Ana. viu, Bia? Estou nessa. Eu vi que tem 2 perguntas da Ângela. Acho que dá vou para fazer fazer- também. Duda, a Ângela, que é do Retina Brasil, do Retina Ceará, ela está perguntando se vocês já tiveram visitas com pessoas surdo-cegas. Quem me dera. Não, ainda não, mas eu gostaria. Porque, enfim, eu sei um pouco de Libras tátil, o Bruno também sabe, aliás, ele fala muito comigo usando Libras tátil, e eu acho que seria super possível, sim, fazer uma visita com um grupo de pessoas surdo-cegas, talvez não um grupo tão grande. Por exemplo, quando vem pessoas só surdas e que enxergam, a gente consegue receber umas 20, por exemplo.
mas com um grupo de pessoas surdas-cegas, teria talvez que ser um grupo bem menor, é, mas enfim, nossos intérpretes também estão a postos e é possível. Duda, eu acredito que é possível, e eu acho o seguinte, que para mim o museu é para todos, então se é possível para grupo surdo, se é possível para grupo cego, então também tem que ser acessível para surdo cego, mesmo que não seja, a gente tem que fazer ser. Então, E, e outra enfim, pergunta, é isso. Duda, é se nos elevadores lá do Museu da Manhã, Desculpa, se a pode Ângela está repetir. perguntando. Posso? A Ângela está perguntando também se no elevador do Museu da Manhã tem áudio também. Acho que tem, né? Tem áudio quando chega no andar, se o elevador está subindo, se está descendo, se as portas estão abrindo ou se as portas estão fechando. Gente, que sensacional essa fala sobre museus, Duda. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Eu já ela. visitei o Museu da Manhã há muitos anos, não tive tanta acessibilidade à época, ele tinha acabado de abrir, mas aí Uhum. quem, né, tá no Rio, tá um pouco longe aí, não muito longe para mim, mas acho que vale a pena. Gente, vamos passar para a próxima e para a última fala do nosso evento? Ana, com você de novo. Então, só pegar aqui Quem a falou foi minha a e-mail. Marina, né? Quem falou? Agora foi. Isso, fui eu que falei, a Prazer, Marina, aqui Marina. de Belo Eu Horizonte. adorei sua voz. Gente, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho e eu vou passando as informações para Bia. E obrigada aí, Bia, pelo convite Nada, e tamo pelo carinho junto. aí de cada um de vocês. Um beijo. Beijo, obrigada. Nada, imagina. Eu vou ter que sair agora, mas muito obrigada, gente. Nada, tchauzinho. Tchau, Então, tchau. gente, a próxima sessão, ela é sobre jogos acessíveis. Para falar com a gente, Isabelle, desculpa, eu acho que eu não vou saber falar seu sobrenome. É Isabelle Ucci. Ela é uma... Isso. Ah, ótimo. Ela é uma pessoa com baixa visão e ela atua com acessibilidade, designer e pesquisa da experiência do usuário. Aí ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os jogos acessíveis. A Isabelle, quando tiver 10 minutos, eu te aviso que está faltando uns 5 minutos, tá bom? Tá. Eu tenho uma apresentação só porque eu brinco que eu sou deficiente visual, mas eu sou visual. Que tudo Sei como é. sou designer e eu falo que de pertinho eu sou muito visual. De longe eu já não enxergo nada. Eu vou Você tá, compartilhar, você tá conseguindo compartilhar? eu vou compartilhar aqui. Ai, meu Deus, onde eu tô? O Zoom, ele às vezes, literalmente, o Zoom e meu Zoom não dá, eles não dão certo. É porque a barrinha fica saindo, né? Não, e porque fica minúsculo depois esse negócio. Ahn, cadê? Vamos ver se vai funcionar aqui. Tá, Tá rolando. Aí, rolou. plano e ok. Como que eu faço? Tive que tirar o meu zoom, aí eu vou decorando os lugares. Pronto. Vamos lá, gente. Eu Aí. vou tentar fazer o mais rápido. Olha, a maioria das imagens aqui são extremamente decorativas. O que tiver que ser para descrever, eu vou descrever, tá? Mas tudo que eu tô falando tá na imagem. É só realmente para eu me situar. Eu vejo uma cor, eu falo assim, isso aqui é para me falar agora sobre isso. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque essa palestra, esse formato que eu faço aqui, ele é bem grande. E, e aí, então, eu vou fazer. Então, gente, vou falar sobre games. Eu sou a Isabelle, vou já pular pra cá. Eu sou o Beliucci. E. Ah, tá. Meu marido acabou de falar que não tá muito bom o slide. Eu não sei o que tá acontecendo, mas. Por que que tá assim? Ele me A mostrou lá. maioria de nós não vê, então não se Não vai preocupa ver. muito, não. Então tá, ótimo. Então tá. É, Sou a Beliucci, eu sou
Design Ops na Vivo, sou especialista em acessibilidade e nas horas vagas eu jogo e faço análise de jogos. No meu LinkedIn você pode encontrar análise de jogos. Se quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui no chat o minhas redes sociais. Se você quiser. Que bagunça que tá aqui, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo e falar assim, ah, Belle, olha, eu quero saber que jogo é acessível para mim e não sei o quê. Isabelle, pode deixar que eu ponho seu LinkedIn no chat. Não precisa Ah, é preocupar, não. Eu melhor. tenho ele aqui, eu coloco. Não precisa preocupar, não. Não, melhor então. Aí voltando à apresentação. Então eu jogo, faço lives com descrição de imagem para pessoas cegas, então meus amigos me veem fazendo live e eu descrevo tudo, tudo mesmo, os sustos, os monstros, os tiros na cabeça e tudo mais. E é super engraçado. Se vocês também quiserem ver minhas lives, fique à vontade, dá para rir um pouco. Vou ser bem rápida, eu vou até parar, porque tem um estudo aqui que os jogos são terapêuticos, os jogos podem ajudar em depressão, os jogos podem ajudar em dores crônicas. Então, é um estudo realmente de medicina. Então, os jogos podem ser benefícios, e por que não os jogos podem ser acessíveis para todos, né? Por que não? 82% da população joga os jogos como primeira coisa para curtir, sabe? Na vida. 29% da população ativa alguma função de acessibilidade no jogo. Aí aqui tem algumas rendas, eu vou pular já para a parte de deficiência visual, porque eu acho que é a mais importante aqui nesse momento. A deficiência visual ela é diversa. É até difícil de falar, ah, eu sou deficiente visual, e aí a pessoa olha e fala, ah, mas fulano de tal faz isso, ah, fulano de ciclano de tal faz aquilo. É muito difícil porque todos nós somos diferentes. Na própria baixa visão, a gente tem várias camadas. Eu tenho baixa visão moderada, mas quando eu tô de pertinho, quando eu posso chegar muito perto das coisas, eu consigo ver o monitor, uso lupas, a lupa digital, e aí consigo me virar, desenho, pinto, no computador, faço tudo no computador, jogo. E eu tenho muito problema para ler textos, mas a lupa me ajuda. Já na rua, eu não consigo ver nada. Eu sou cega na rua, sabe? Eu sou cega para andar. Porque eu não tenho visão periférica. Então é muito sobre isso. A gente tem que entender nosso resíduo. Aonde eu posso ir, né? Aonde eu posso. Será que esse jogo é acessível? Vai lá, vai no YouTube, pesquisa uma gameplay, coloca na tela onde você costuma utilizar e veja, será que eu vou conseguir me situar no jogo? Ou realmente eu preciso de um jogo 100% acessível para mim, né? Então, essa parte é para falar isso. Tenha consciência do seu resíduo e experimenta, sabe? Vai experimentar, mesmo que você vai frustrar. Eu falo muito, experimenta, experimenta, porque pode ser que no início, às vezes eu pego um jogo e falo, ah, eu não vou dar conta. Aí eu falo, ah, não, vou arrumar um jeito aqui, vou usar uma lupa de cabeça, mais uma lupa de mão e eu vou dar um jeito. É muito sobre isso. E aí a gente tem os blind games, que são jogos especializados para pessoas com deficiência visual. A maioria, infelizmente, são em inglês. Ah, você vai mudar? Não, é o mesmo, né? Então, os blind games, eles são para o público deficiente visual, já é um jogo extremamente pautado em áudio. Tem uns que, assim, tem dois aí no mercado. O Blind Legend, aqui eu tô com a imagem do Blind Legend, que é um jogo de medieval, de blind game, é um guerreiro cego, e o jogo todo é sonoro, só que é em inglês. Esse é o grande problema. Outro jogo, que esse quase que ganhou o prêmio Game Awards, que é tipo um Oscar dos games, e ficou próximo dos jogos AAA. AAA são aqueles jogos famosinhos, God of War, Assassin's Creed, esses jogos famosos, sabe? Ele estava ali do lado deles. Então, um blind game chegou a esse patamar, que é o Deval. Aqui na tela tem a capa do Deval
e a capa do Blind Drive, que são jogos que ganharam muitos, muitos, muitos prêmios. O The Valley, você é uma princesa é, que é cega, e aí você meio que tá perdida num reino e você precisa chegar até seu irmão e alguém assim porque você tá perdido, você perdeu um pouco da memória, uma coisa. E é tudo em inglês, infelizmente, mas o som desse jogo é maravilhoso, porque você consegue entender aonde cada personagem inimigo está e você ataca ele com espada. É bem legal mesmo. E o Blind Driver, que você tá no carro que tá sem controle e você tem que virar à esquerda e direita conforme o barulho da, do ambiente. E é de ação, é bem legal, muito legal esse jogo. E é destinado para pessoas cegas. Eu vou deixar aqui, depois eu vou passar para a Marina o Eternal Legend, aplicativo oficial, ele tem em Android. O pessoal do Eternal Legend tem um site e eles sempre estão divulgando os jogos de blind games que lançam no mercado. Seja ele em outras línguas, eles sempre estão divulgando, eles sempre estão pautados em mods que ajudam também jogos que não são acessíveis a tornar acessíveis. Então, eles sempre estão divulgando jogos principalmente acessíveis para pessoas cegas, sabe? E, tipo assim, eles são realmente focados em pessoas cegas. Eles dão dicas aí também para desenvolvedores. Então, sigam eles. Eles têm site, eles têm aplicativo, eles estão no YouTube também, Eternal Legend. Eles têm essa questão com jogos acessíveis para pessoas cegas, principalmente o blind game. Temos também jogos brasileiros, o Asfalto ainda não foi lançado, ele é um jogo noir, né, de investigação. Ele é todo brasileiro porque ele é brasileiro. Tem uma dublagem, não dublagem não, mas tem uma narração sensacional, linda, maravilhosa, daquelas. E tem o Pocket Bravery, que é um jogo de, de luta que é brasileiro, onde o Mortal Kombat e o Eternal Legend ajudou eles a melhorarem a acessibilidade, então ele vai ser acessível para pessoas cegas. E o jogo de luta já é um jogo aí que o pessoal as pessoas com deficiência visual, principalmente as profundas, gostam bastante, porque decoram o movimento, decoram as questões do jogo e conseguem jogar até os jogos que não são acessíveis, né? Hoje o mercado AAA, como eu disse antes, AAA é o jogão, aqueles jogos que todo mundo fala, todo mundo quer jogar e que geram milhões e milhões, milhões de dólares por ano, ou trilhões, né? Então, hoje a indústria está muito preocupada com a acessibilidade. Hoje a gente tem muita acessibilidade nos jogos. Todos os jogos hoje que eu joguei esse ano 80% deles tinham acessibilidade, mas, espera aí, acessibilidade geral, surdo, pessoas com mobilidade reduzida, baixa visão, daltônicos. Só que ainda para pessoas cegas, tá? Eu falo que para mim, que tenho baixa visão, os jogos estão ficando cada vez mais acessíveis. Mas para pessoas cegas, os AAAs ainda estão um pouquinho atrás, ou muito atrás, sabe? Um exemplo de jogo que é acessível para todas as pessoas. Não vou falar todas, porque, por exemplo, eu não conheço jogos acessíveis para pessoas surdas e cegas. Infelizmente, tem pessoas que ficam ali, pessoas surdas que só entendem Libras ou a língua de sinal do país de origem dela, também ficam de fora de vários jogos, porque a gente tem muita acessibilidade de legenda e tal. O Last of Us, pessoas cegas conseguem zerar. Tanto o Last of Us Parte 1, Parte 2, pessoas cegas conseguem zerar esse jogo. É um jogo de ação, o pessoal já deve ter falado aí da série do HBO, é baseada nesse jogo. É um jogo onde tem zumbi, né, lá chamado de infectado, tem tiro, tem ação, tem tudo. E é acessível porque ele tem acessibilidade de navegação, leitor de tela, ele tá ali te auxiliando. Então tem vários amigos cegos que conseguiram zerar esse jogo, compraram um PlayStation só para jogar esse jogo. Tipo isso.
Isabelle, Então, mais 2 minutinhos. ai, meu Deus. Temos leitor de tela, temos o leitor de tela nos jogos, só que o leitor de tela nem sempre é bom, porque às vezes não adianta nada ler o menu, ler as coisas, mas como que você vai navegar ali no jogo? Tem o alto contraste, que o seu personagem fica extremamente colorido, o cenário fica preto e branco e as coisas ficam coloridas, que isso ajuda pessoas com baixa visão e até baixa visão moderada, né? Auxílios sonoros, que é quando você está andando no Last of Us tem, ele vai te indicando, esquerda, direita, andar, ele vai te indicando que tem um ícone, cada barulho é para uma coisa. Então, tem menus de tamanho de fonte, tamanho de ícones. Isso também ajuda pessoas com baixa visão leve e moderada, quem já ainda consegue ler alguma coisa. Esse tipo de configuração ajuda. Tem as configurações para daltonismo, que também são boas para quem não consegue distinguir cores. Tem os jogos de luta, que são jogos que a comunidade gosta bastante. E aí eu falo para vocês seguirem pessoas com deficiência visual que jogam. Tem eu, tem o Pablo, tem o Uzi no Blind Combat. Então é isso, gente. Vai lançar agora um jogo de corrida em novembro que é acessível para pessoas cegas. Quem nunca quis dirigir aqui nessa sala, né? Então, assim, vai ser possível dirigir um carro, pelo menos digitalmente. E queria agradecer. Não deu para falar tudo. Tentei fazer o mais rápido possível, mas é um tema muito extenso. Nas minhas redes sociais, eu sempre estou falando sobre isso, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Você me acha como Belly Uts, Belleutsch. E eu nem fiz minha autodescrição, mas tá tudo bem. Tipo, foi rápido. Obrigada, foi rápido, mas foi ótimo. Se você quiser fazer essa autodescrição agora, Agora, fica à eu sou uma mulher vontade. branca, tenho um óculos arredondado com a haste preta, tô de batom, sei lá que cor é essa, uma cor escura, deve ser rosa ou vermelho. Tenho cabelo cacheado curto e tô toda de preto, que eu sempre tô de preto, né, gente? Então tá. É isso. Obrigada, Isabelle, foi ótimo. Você já tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira que eu vou fazer é da Ângela. Ela está perguntando quais são os jogos acessíveis e onde estão disponíveis, né? Você já falou um pouco, mas se você quiser falar mais Uhum. alguns, onde encontrar. Se você for uma pessoa cega ou com resíduo muito baixo, o Eternal Legend vai poder ajudar vocês. Você, que eles realmente são especialistas em blind games. Se você for uma pessoa de baixa visão, moderada, leve, que tenha um resíduo, eu posso ajudar você. Então, é só me dar uma chamada aí no LinkedIn ou no Instagram. E aí a gente pode conversar, porque assim, cada pessoa é de uma forma. Tem jogos que vocês vão falar, eu sou acessível para deficiente visual, mas para qual deficiente visual, gente? São vários tipos, né? O Então, que a Ângela está perguntando aqui é se o jogo, assim, se ele é acessível no computador, no Xbox, no PS4. aí depende. Igual o Last of Us é só para PlayStation. E aí ele tem um lançamento para computador também, mas ele não roda no Xbox. Então, jogos de PlayStation não vão rodar em Xbox. Tem essas questões dos consoles, mas tem jogo para todos os gostos, tanto Xbox, PlayStation. O PlayStation 5 vai ter jogos mais acessíveis, porque ele é mais atual. Computador você consegue pegar mais coisa. Eu falo que o computador ele é meio universal, né? A Ângela também está perguntando aqui se tem alguma questão de faixa etária para os jogos. Muito. Todos esses jogos aqui que eu falei, que eu tô falando, a maioria deles é 18 anos, gente. 18 anos. Na fala que a gente teve no evento em inglês, ontem, da Retina Internacional, mencionaram outro jogo acessível, que foi o Stardew Valley. Eu acho que esse pode ser para pessoas mais jovens também, né? Stardew Valley é um ótimo jogo, só que ele não é acessível para baixa visão muito leve, moderada e olhe lá, tá? É um jogo que não é tão acessível. Eu jogo ele, consigo jogar com dois amigos com baixa visão, mas é um jogo muito visual e ele não tem palavra, ele é todo escrito, né?
Então você tem que Ele ter uma tem lupa. como funciona com o leitor de tela que o pessoal estava falando, que você instala um É, mod é, e funciona é o com mod. NVDA. Não, tem um mod do leitor de tela, mas não é do Stardew Valley. É um fã que fez e ele não passa no jogo todo. Estou deixando bem realista aqui. Entendi. Ele não passa no jogo todo. É só para falar assim, o Stardew Valley é acessível. Não, mas o pessoal fez esse molde. Eu já joguei com o pessoal lá do Eternal Legend. Ele funciona muito bem. Só que ele não parece que ele não é no jogo todo, porque o jogo é bem grande, sabe? O jogo é É. muito grande. Eu mesma nunca zerei ele. A Ângela também perguntou se existem jogos Ah, encontrei esse educativos negócio para acessíveis. comprar. Eu Eu vou sei lá, que o você. Tá, DOSVox vamos ele tem almoçar vários jogos primeiro? dentro Ed, dele. muda o Cadê? microfone, por favor. Qual que você disse? O DOSVox ele tem alguns jogos que têm essa característica, é um software acessível, né, para pessoas com Sim. deficiência visual, e dentro dele tem alguns jogos Tem jogos educativos, assim. e tem até Alguns jogos Blind Games. que você pode alterar, tipo, como ela tá falando da área de educação, tem alguns jogos tipo Forca, tipo Cata-Palavras, que é tipo um caça-palavras. Esses jogos são abertos e tem como os professores alterarem ele para perguntas, por exemplo, eu já fiz um jogo de astronomia, então eu fiz um cata-palavras só com Sim, charadas sim. sobre astronomia. Eu não sei se No tem próprio. outros fora do DOSVox. O próprio aplicativo dos meninos do Eternal Legend, eles têm também muitos jogos educativos, mas jogos de videogame, como eu falo assim, tipo, jogos de entretenimento, eu até falo, o pessoal fala muito que jogo é coisa de criança, né? Só que até você pesquisar e ver que todos os jogos, a maioria é 16, 14 e 18 anos. Jogos é, de videogame, né? Já jogos educativos, a gente tem uma lista de jogos acessíveis para pessoas cegas. Tem forca, tem xadrez, tem jogo. Tem até um desenvolvedor que está fazendo jogo de fazendinha acessível aqui do Brasil. Tem jogos blind games educativos, também tem jogos blind game de aventura que não são educativos, que é de espadinha, de aventura e tal, né? RPG que a gente chama, né? Mas, igual, eu sou voltada muito para os jogos de entretenimento, porque a minha, a minha vertente é sair muito dessa visão de só jogos educativos. A minha vertente é eu poder jogar com um vidente e me divertir, ou jogar com um surdo, um surdo, mais um vidente, mais uma pessoa com outra deficiência. A ideia que eu falo muito nas minhas redes sociais é uma diversão universal, é um design inclusivo universal, que não segrega, que não seja só o blind game, que seja um game que todos podem jogar, sei lá, vocês devem lembrar, né? Quando teve o Game of Thrones, todo mundo falava de Game of Thrones. Nossa, gente, você andava na rua, você viu o último episódio do Game of Thrones? Nossa Senhora! E se o Game of Thrones não tivesse audiodescrição? Você ia ficar por fora do assunto do mês, do ano, porque não tem acessibilidade. Eu acredito muito na acessibilidade universal. Porque é, eu sou deficiente visual desde criança. E eu acho que nossa comunidade, as comunidades com deficiência, surdas, cegas, etc., são muito segregadas. A gente vai fazer coisas para deficientes visuais, a gente vai fazer coisas para cego, para surdos, mas não tem uma coisa universal. Tipo, pô, vamos fazer uma festa, uma coisa que dê para todo mundo, sabe? É uma coisa que eu penso muito sobre isso. A festa da diversidade. Tipo isso. Eu brinco muito, eu falo, Gente, gente, vamos parar com esse negócio de institucional, né? Tipo, ai,
o governo tem que fazer isso. Não, cara, eu quero festa, eu quero igual eu falo com o meu amigo, falo assim, gente, vamos beber, vamos ficar doidão, e direito de Gente, a gente acessibilidade está para tudo. precisando encerrar por causa do tempo. Desculpa Sim. interromper, mas Sim, realmente a não, gente precisa encerrar por causa do tempo. sim, não, Muito tudo Já obrigada, passou bem. bem Isabelle. 3 minutos, a gente depois, desculpa o atraso, mas é importante a gente ficar aqui no tempo. É, É uma urgência. então, ótimo. Obrigada, Não, então tá, Isabelle. de nada. Só me adicionar lá e me pedir algum jogo, eu passo para vocês. Tá bom, Isabela, foi obrigada. sensacional te escutar. Eu adorei as informações que você trouxe, principalmente no início, né, sobre a questão da saúde, as informações aí, os dados. Acho que isso faz muita diferença. Foi tudo realmente muito bom. Muito obrigada aí por topar Obrigada, viu? participar com a gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, antes de eu passar para a Ana para ela falar as palavras finais, eu coloquei no chat um feedback, um formuláriozinho rapidinho. Cara, não vai ter mais de 3 minutos. Se vocês puderem responder, vai ser excelente, né? Porque com feedback aí o pessoal aí do Conselho Jovem consegue aprimorar e continuar melhorando aí os eventos para o futuro. Muito obrigada pela presença de todos. E Ana, com você para encerrar. Laura, também, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, eu só queria agradecer, espero que isso tenha contribuído para vocês terem um pouquinho da experiência, né, dos outros. Eu acho que é importante a gente compartilhar as nossas vivências e saber o que está funcionando para o outro pode funcionar para a gente também. Conhecer um pouquinho melhor também das possibilidades e das vivências. Eu e a Marina, a gente organizou essa sessão pensando muito no que a gente gostaria de ouvir, no que a gente acha que é importante, que está faltando um pouco ser falado. Espero que tenha sido bom para todo mundo, assim como foi para mim. Eu agradeço a todos os palestrantes que passaram aqui com a gente um pouquinho da tarde. E eu passo a palavra para a Marina para ela encerrar oficialmente o evento, né? Já que a sessão em português ela encerra totalmente o evento do Conselho Jovem. Obrigada. É isso aí, gente. A gente encerra. Foi gravado, né? Vai ser disponibilizado. A gente vai mandar. A gente não, a Laura, né? Vai mandar o e-mail para vocês quando tiver informando as gravações, mas é só ficar ligado nas mídias da Retina Internacional também. E galera, valeu demais pela presença. Foi muito importante, né? E aí a presença nossa aí brasileira. Não sei se tinha algum português, né? Conversei com o pessoal de Portugal, mas não sei se tivemos portugueses aqui ou outros lusofônicos, a gente ampliar aí, né, os eventos em português para a nossa comunidade lusofônica é muito importante. Então, agradeço muito a participação de todos. E se puderem dar o Obrigada. feedback, top. Obrigada. Parabéns, Boa tarde. meninas. Parabéns. 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 Obrigada a vocês, gente. Valeu demais.